sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Consumidor em Foco, onde a gente aproxima o direito do cotidiano do cidadão. Eu sou Alex Machado. Olá, eu sou Cláudia Santos e hoje vamos trazer um tema urgente e necessário: os golpes financeiros que afetam milhares de consumidores todos os dias no Brasil. Para essa conversa importantíssima, vamos receber a doutora Beatriz Moreira, ela que é advogada atuante na defesa do consumidor, especialista no tema e secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Vamos entender juntos como esses golpes acontecem, como identificá-los e como evitá-los. Seja bem-vinda, doutora Beatriz, tudo bem? Tudo bem, doutor Alex, doutora Cláudia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui estreando, no nosso podcast. Eu já faço parte da comissão há uns 4 anos, A gente vem aí nessa luta e defesa, do consumidor, junto com a doutora Cláudia na presidência, doutor Alex agora também que nos acompanha. Que está sendo membro também muito atuante na defesa do consumidor. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto, como a doutora Cláudia mesmo falou, emergente, urgente, e bastante atual, que seriam os principais golpes financeiros contra os consumidores. Fala pra gente o que é que existe no dia a dia atualmente de golpes, e o modus operandi aí desses golpistas. Perfeito, doutor Alex. Acho que o principal golpe, assim, que está no top 1, vamos colocar assim um ranking, seria o golpe do WhatsApp, tá? No que é que consiste esse golpe do WhatsApp? Os golpistas, com esse vazamento de dados que a gente tem hoje em dia, que também é outro assunto muito preocupante, conseguem o número da pessoa, do consumidor, entram em contato e solicitam ali alguns dados, para confirmar. Confirme seu CPF, confirme seu endereço, confirme seu número de telefone. E, consequentemente, pede para o consumidor, através de uma mensagem de SMS, envia algum código e o consumidor confirma esse código. A partir do momento que ele confirma, ele já vai estar dentro ali do possível golpe. Eu vou trazer até um exemplo pessoal. Semana passada eu quase fui vítima desse golpe. Eu tenho uma determinada loja de roupas que eu costumo comprar, e eles costumam enviar para mim promoções, promoções tal roupa está de promoção, digite sim se você quer participar de um sorteio. Eu já estranhei, mas eu disse assim, eu vou continuar, digitei sim. Logo após, chegou uma mensagem no meu WhatsApp para eu digitar um código, ou seja, os golpistas hackearam o WhatsApp da loja e iriam entrar no meu WhatsApp. E entrando no meu WhatsApp, com certeza iriam entrar em contato com os meus contatos e começar a solicitar dinheiro, começar a solicitar algum tipo de pagamento, que é o principal meio, assim, modus operandi, como o doutor Alex me perguntou, desses golpistas, Então, eu mesma quase que ia sendo vítima de um golpe desse, A gente vê aí com o avanço da tecnologia, consequentemente, cada vez mais esses golpes estão se sofisticando, Até mesmo a gente, que somos pessoas entendidas do assunto, a gente pode cair facilmente. Ninguém está blindado, Até os mais esclarecidos caem no golpe. Exatamente. É verdade. A tecnologia avança para os dois lados, Os golpistas, que cada vez mais eles se aperfeiçoam, e as empresas têm que avançar. Porque o Código de Defesa do Consumidor prevê, a responsabilidade. A responsabilidade objetiva, doutora, dessas empresas, e principalmente também dessas empresas e dos bancos, Já é simulado pelo STJ
que os bancos eles têm responsabilidade direta, né, quando há essa falha na segurança interna, né, ou seja, quando alguém se passa ali por um funcionário do banco, inclusive é um golpe agora que eu gostaria de falar, que é o famoso golpe do motoboy, né? Isso não É um não sei golpe, não, um quero golpe, até saber. é um golpe relativamente assim novo, né? Eu tive a oportunidade de pegar um caso desse. Quem são as principais vítimas? Consumidores idosos, tá? Que a gente sabe que são consumidores hipervulneráveis, né? Ou seja, são mais vulneráveis do que, vamos dizer assim, outros tipos de consumidores, seja pela própria condição da idade, né? Às vezes ali pega um pouco da inocência mesmo do idoso e os golpistas se aproveitam. E o que seria esse golpe do motoboy? Que também está sendo muito abordado em ações judiciais, né? E também creio que já tenha muitas reclamações nos principais órgãos de defesa do consumidor. Um motoboy, ele se dirige até a casa da pessoa, no caso, vamos dizer, um consumidor idoso, que foi o meu caso que eu peguei, e se passa por um funcionário do banco, dizendo que precisa do cartão do idoso, do banco, solicita a senha porque precisa fazer um bloqueio na conta porque possivelmente estão fazendo compras fraudulentas, né? E aí o idoso, na sua inocência e na sua hipervulnerabilidade, o que é que faz? Entrega o cartão. E foi isso que aconteceu com essa minha cliente. Ela infelizmente entregou o cartão com a senha. Os golpistas fizeram a festa na conta bancária dela, né? Ela tinha até um certo valor em conta. Então, juntando as compras que foram passadas no débito, ou seja, naquele dinheiro que ela já tinha, e no crédito, foi mais de 100 mil reais que ela perdeu, né? Então, ela chegou até a mim desesperada, né? E a gente ingressou com a ação judicial. E é um golpe que eu vejo que vem se reiterando, né? Vem se reiterando, inclusive já tem jurisprudência, né, de tribunais ao redor do Brasil que estão tratando desse golpe, ou seja, é um golpe que está sendo espalhado e está sendo praticado, né, em todos aí, os estados do Brasil. É notório a gente observar nas atualidades, por exemplo, está sendo investigado gerentes de instituições bancárias que estejam favorecendo a ocorrência de golpes, né, com empréstimos. A gente bate muito na questão do direito, na condição do consumidor hipervulnerável, que são os idosos. Por que é que eles caem nesse golpe? Aí tem diversos fatores, né? Não tem ninguém que auxilie ele a ter contato com tecnologia, então ele acaba sendo induzido a diversos erros. O que eu estou observando também é que existem os consumidores que são os muito jovens, 20 anos, que estão começando a ter uma vida financeira, começando o primeiro emprego com 18 anos, e também acabam caindo em golpes semelhantes ao que os hipervulneráveis caem, né? Por que que isso vem ocorrendo? É verdade, doutor Alex. A gente vê realmente um aumento no número, né, de consumidores mais jovens, que não são, vamos dizer assim, tão vulneráveis quanto os idosos e estão caindo no golpe. Na minha opinião, por que que isso vem acontecendo? Primeiro, pelo fator que a gente já abordou aqui, cada vez mais os golpes estão mais sofisticados. Então, até mesmo uma pessoa esclarecida, a pessoa cai no golpe, como eu dei o meu exemplo. Se eu não tivesse me tocado na hora e tivesse bloqueado o número, eu teria caído no golpe. Eu estou nessa faixa etária dos 20 e poucos anos ainda, né? Então, eu creio que esse seja também o principal fator. E a falta também de vamos dizer assim, busca por parte desses jovens de, vamos dizer assim, buscar entender como é que funcionam também esses golpes para se prevenir e não serem vítimas, né? Então, eu acho que são dois fatores preponderantes que a gente pode estar mencionando aqui. Tem como dar uma dica de prevenção nesse sentido? A principal dica de prevenção que eu costumo dar é não confiar em mensagens aleatórias que vai chegar no seu WhatsApp. Ninguém aqui vai querer estar dando dinheiro para ninguém, né? Digite tal código para você ganhar tantos reais.
Não aceite também envio de códigos de estranhos pelo WhatsApp, que é o meu exemplo que eu dei mais uma vez, voltando aqui para o meu lado pessoal, que eles iriam hackear o meu próprio WhatsApp, né, entrar no meu WhatsApp e, consequentemente, pedir dinheiro para outras pessoas, que seriam meus contatos, que também é um golpe que está... O principal golpe, vamos dizer assim, ranking número 1, né, o golpe do WhatsApp. E é basicamente isso. Não tem o grátis também, né? Não tem o grátis. Assim, grátis, você vai ganhar, não existe. Não existe. Não existe. A gente percebe que o golpe também ele se dá em relação a produtos nas redes sociais. Eu mesma fui vítima com uma determinada base. Não era tão barato não, porque a gente pensa assim, desconfie de preços mais... Abaixo do preço de mercado. Né? Agora, o erro foi não comprar numa loja oficial. É por isso que a gente tem que observar a reputação da loja, seguir olhar as mensagens, o retorno dos consumidores. E tá aí, porque eu fiz um Pix e o produto tá, né? Então ninguém tá livre, né? Mas você sabe, doutora Cláudia, que até essas mensagens de certos consumidores são mensagens falsas, né? E aí, como é que a gente faz? São fakes, são montagens. Hoje em dia tem aplicativos que a gente baixa no nosso próprio celular. Eu não tinha pensado nisso. Doutora, a gente baixa um aplicativo no nosso celular e eu posso modificar a minha conversa com a doutora, o nosso print. Posso colocar uma coisa que a doutora não falou e postar. É isso que muitas lojas fazem. Então, também, qual é outra dica que a gente costuma dar? Essa eu não sabia. Olhe principalmente os principais sites de reclamações, Reclame Aqui, consumidor.gov, principalmente consumidor.gov, que é ligado ao governo, né? Então, vamos dizer assim, seria um site mais sério. Não que o Reclame Aqui não seja, mas por diversas vezes eu deixei de comprar em lojas, né, como a loja que a doutora Cláudia mencionou, de produtos, porque tinha muitas reclamações no Reclame Aqui, né? E a loja não retornava a reclamação do consumidor, então eu não me senti confiável em permanecer, em continuar com aquela compra, né? Provavelmente eu iria cair num golpe, iria fazer um Pix e não iria receber a mercadoria. O cidadão médio, ele tem sempre aquela informação na palma da mão, né? Pelo meio do smartphone, e muitas vezes eles usam como termômetro de dizer se é confiável ou não, o Instagram. Então eles se baseiam muito na quantidade de seguidores, né? É um erro. É um erro porque também a gente pode estar comprando seguidores. Também Exatamente. Existe empresas que colocam lá o número de seguidores fake. Quando você vai analisar, são pessoas que não existem, são pessoas fantasmas, né? Que é justamente para ludibriar cada vez mais. Desconfiar de tudo, né? É de desconfiar de tudo. Até mesmo o CNPJ que a gente vê em algum site é um CNPJ falso, né? Então, realmente, se não for aquela loja mega conhecida, fiquem atentos, né, para evitar realmente esses golpes. Doutora, você percebe que em relação a isso, a jurisprudência tem sido favorável ao consumidor? Doutora, eu costumo dizer que está 50% e 50%, né? Eu vejo jurisprudências favoráveis, mas também vejo jurisprudências absurdas, que não, de jeito nenhum, acata, né, o pedido do consumidor. E aí, obviamente, vai recorrer, vai para o tribunal, mas jurisprudências assim, de primeiro grau, eu vejo que está 50%, 50%. Eu acho que o judiciário ainda requer, vamos dizer assim, uma reformulação. Um conhecimento da própria legislação, porque assim, também. Nós temos uma legislação que é de 1991, então não é uma legislação recente. Me corrija se eu estiver errado, acho que é 1990, 11 de setembro de 1990. Então, assim, eu já me deparei com casos do juiz dizer assim, não, nem considero o Código de Defesa do Consumidor uma relação de consumo. Né? Então, eu entendo que ele é um magistrado muito antigo e que na cabeça dele prospera ainda o Código Civil como uma lei majorante.
Ou Ele então, não entende como uma legislação especial. isso, ou então é aquele tipo de juiz que usa a própria lei dentro da vara. A vara é minha, eu vou usar a legislação que eu quiser, né? A gente vê também muito disso acontecendo hoje em dia, o que é bem preocupante também. A doutora sabe informar se as empresas elas estão fazendo um papel de prevenção ou um papel suficiente para proteger seus clientes? Doutor Alex, na minha opinião, não. Senão a gente não teria um número tão grande de golpes, né? Principalmente os bancos, né? Se eles cuidassem mais dessa segurança interna deles, contra principalmente essa questão de vazamento de dados, eu acho que a gente teria uma segurança maior e uma diminuição desse número de casos de golpes. Eu sinto falta da aplicação da teoria do desestímulo, né? Os juízes não aplicam, o que já é utilizado fora do Brasil, né? A teoria do desestímulo é aplicar uma multa ou aplicar uma indenização sobre aquela empresa, desestimulando ela a manter a mesma situação de indução à fraude aos demais consumidores. É interessante essa teoria, doutor Alex, e a gente pode até fazer uma analogia direta com, vamos dizer assim, a indenização por dano moral, que ela também Sim. tem esse caráter repressor, né? Esse caráter, vamos dizer assim, de punir a empresa, porque a empresa vai estar pagando também uma indenização para o consumidor, então seria uma espécie também de punição para a empresa. Na prática, existe uma ausência de dano moral que seja realmente, que seja assertivo mesmo para a empresa sofrer aquele golpe no coração, né, da empresa e dizer assim, verdade. Realmente me trouxe um prejuízo. alerta, um prejuízo, né? Porque sempre aquele binômio, né, educativo-punitivo, né? Então acaba não favorecendo muito, a empresa não deixa de se utilizar. Existe uma questão que de 20 consumidores, vamos lá, 10 procuram a justiça e 3 são favorecidos até o final. É verdade. Isso quando não é só um mero aborrecimento, né? Por parte do entendimento do juiz. Mas o doutor tem toda a razão. Realmente o valor das indenizações que eu vejo assim, é no máximo 5, 6 mil. Para uma empresa de grande porte, isso não vai afetar tanto assim o bolso, né? A ponto de como o doutor falou, punir, né? Reprimir essa ação e a empresa realmente sentir no bolso aquele prejuízo. A relação de consumo, Cláudia, sempre fala assim, ela é uma exceção, né? Porque você não precisa esgotar as vias administrativas para poder ingressar diretamente no Poder Judiciário. E tem entendimentos, né, que dizem assim, tem juízes que eu sei que entendem dessa forma. Não, eu só dou dano moral se eu entender que ele teve uma via crucis, que ele passou por um percalço, que ele foi no PROCON, que no PROCON não deu certo, que ele fez um BO e lá nada foi resolvido. Aí eu entendo que ele tem dano moral. Se não, mero aborrecimento. Isso vai totalmente contra, né, o Código de Defesa do Consumidor, porque em momento algum da lei existe essa prévia necessidade do consumidor estar buscando a via administrativa e caso não der certo na via administrativa, ingressar na via judicial. Então, isso, na minha opinião, vai totalmente contra a legislação consumerista, né, justamente o CDC. Doutora Beatriz, como a OAB, os PROCONs, atuam ou podem atuar nesses casos? Doutora, principalmente, creio eu, né, aplicando uma multa nas empresas, tá? A OAB, por nossa parte, até da comissão também, né, para quem não sabe, a gente costuma também fazer ações sociais educativas para estar conscientizando, né, os consumidores sobre diversas situações da vida, né, principalmente também essas situações de golpes. Então, a dica que eu dou, que a comissão dá também, foi lesado, sofreu um golpe, procure os principais órgãos de defesa do consumidor. Claro, se não der certo e se for um caso muito mais grave, procure um advogado ou então a Defensoria Pública para estar ingressando na via judicial, né, para estar resguardando os seus direitos enquanto consumidor. Então existe o PROCONs, DECONs,
Existe aí a OAB também, né? Existe a OAB também e existe, até trouxe aqui para uma informação importante, que eu acho que muita gente não sabe, aqui em Fortaleza a gente tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, tá? O que são os crimes cibernéticos? São esses crimes justamente que são cometidos no meio virtual, que é o principal meio de aplicação de golpes contra os consumidores. Então, o consumidor que também desejar acionar essa área criminal, essa área penal, também pode estar se dirigindo na delegacia especializada para que seja feito aí todo o procedimento, né? Eu sei que muitas pessoas não sabem da existência dessa delegacia e é um trabalho importante. Você acredita que a informação é uma ferramenta indispensável? Com certeza, doutora Cláudia. Eu acho que é a informação mais valiosa, o meio mais valioso que a gente tem de tentar informar a população, né, para tentar reprimir esses golpes, né? Porque como a gente já falou aqui algumas vezes, até nós, pessoas informadas, esclarecidas, podemos cair no golpe, quem dirá uma pessoa que não é informada, né? Pessoal, observa muito a dica. Quem está assistindo, quem está acompanhando aqui o podcast, procura fazer um BO, tem realmente delegacia especializada, certo? Caiu naquele golpe que está aqui no smartphone, está na palma da mão a informação, foi crime cibernético, procura realmente fazer um boletim de ocorrência e pode buscar os direitos. O boletim de ocorrência é importante fazer porque informa as autoridades competentes o que está acontecendo. Se não for provocado, não vai ser investigado. Então, o boletim de ocorrência é muito importante também para a sociedade. Bom, estamos caminhando para o encerramento, né, doutor Alex? Exatamente, a gente já está chegando no finalzinho do nosso podcast, né? Então, assim, Cláudia, a gente vê que o consumidor ele necessita realmente de várias informações, né? E a doutora Beatriz trouxe aí informações importantes aí durante o que a gente está conversando aqui no podcast, que também tem esse intuito de trazer essa comunicação fácil, essa informação para quem infelizmente não tem um aparato, né? Doutora Beatriz, faça as suas informações aí finais, né, já se despedindo aqui do nosso podcast. Bem, a informação final, assim, principal que eu gostaria de deixar hoje aqui, além dessas informações que a gente deu, busque os meios certos de se informar sobre os seus direitos enquanto consumidor e os principais golpes que vêm acontecendo. E se você tem algum parente idoso, uma mãe, um avô, também busque orientar, porque geralmente são pessoas que não têm muita familiaridade com o meio tecnológico e são as principais vítimas de golpes cibernéticos, né? Então, essa é a dica que a gente dá. Fiquem atentos, principalmente a esses golpes e também, você que já é uma pessoa informada, ajude o seu familiar, o seu parente ou o seu amigo que já é uma pessoa mais idosa, hipervulnerável, como a gente falou aqui, para também estar evitando de cair nesses golpes. Doutora Beatriz, agradecemos muito a sua presença, sua participação, contribuição foi essencial para esclarecimentos, trazer à luz um problema tão presente no dia a dia. Com certeza, doutora. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, doutora Cláudia e doutor Alex. Super agradeço. Você que ainda não conhece também nossa comissão, nós temos um Instagram, @cdc_OABC. Lá a gente sempre está postando dicas, principalmente como evitar de cair. A doutora Beatriz é coordenadora, viu? Eu sou a coordenadora, por isso que eu estou falando aqui também. E a nossa rede social é bem ativa, né? Então vale a pena conferir e vale a pena também ficar por dentro do nosso trabalho. E foi um prazer estar aqui, espero vir mais vezes. Com Super certeza. agradeço, doutora Beatriz, finalizando aqui nosso podcast. Consumidores, quando a promessa é boa demais, desconfie. O golpe só prospera onde falta informação e sobra ingenuidade. Nós estamos finalizando aqui mais um podcast, mas você que sempre está acompanhando, observe, tem no YouTube da OAB Ceará
e também nas redes sociais. Divulgue, compartilhe, informação nunca é demais. Muito obrigado.